Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo, consultor técnico do canal Master7 TV, e dessa vez eu achei interessante compartilhar com vocês um vídeo sobre servidores local e nuvem, alguns aspectos e custos que foram levantados junto a um parceiro nosso. E óbvio que existem muitos detalhes, a serem considerados. Então a gente teve foco em cima dessa situação específica desse parceiro, que pode muitos dos aspectos levantados aqui serem comum com vocês aí, com a situação de vocês. Por isso o compartilhamento, ok? Então vamos lá, vamos aos levantamentos aí. Bom, primeira coisa sobre servidores locais e de nuvem, que a gente fez, são as vantagens e desvantagens que a gente notou em cima da situação específica desse parceiro, tá? Foco aí foi dado em aspectos técnicos e financeiros, A gente encontrou também um aspecto jurídico ali que vocês vão ver no final. E considerar que é um assunto extremamente amplo, em desenvolvimento, esses ambientes de nuvem, principalmente tomar cuidado com tecnologias emergentes, e considerar o uso profissional realmente efetivo do que pode trazer de benefício aí no seu ambiente, na sua empresa, ok? Primeiro fator a ser considerado aí é que quando você vai trabalhar num servidor em nuvem ou qualquer sistema em nuvem, você precisa ter uma internet bastante estável, E a gente sabe que, principalmente no nosso país, ainda existem regiões muito precárias com relação à estabilidade dos links de internet. Então, quando você vai trabalhar uma coisa importante como um servidor em nuvem, é muito importante você ter uma redundância da internet. Então você tem que primeiro providenciar aí um link duplo, E hoje eu sei que é difícil uma operadora chegar com um link estável numa região. Imagina duas operadoras diferentes, que seria o ideal você ter como redundância, no seu link de internet, para você não ficar sem os seus arquivos aí, considerando que eles vão estar em nuvem, ok? Então o primeiro fator é esse aí. Como que é aí na sua região, Você consegue uma internet fibra de qualidade aí, e além disso você consegue colocar uma redundância de uma segundo link, uma segunda operadora que também tem estabilidade, Então isso tem que ser considerado aí também, ok? Vamos lá. Então, sobre as tecnologias de nuvem, aí um breve levantamento que a gente fez. Óbvio que não dá para colocar tudo aqui, Então a gente colocou algumas mais usadas aí. Normalmente servidores são instalados ou usando Linux ou uma outra tecnologia que tem um custo maior ou menor. Então isso aqui também é levado em consideração na decisão aí, tá? A gente vai tomar como base aqui o AWS, da Amazon, mas existem muitos outros. Existem do Google, existe da Oracle, existe da IBM, Red Hat, enfim. Muitas tecnologias aí de plataformas de nuvem estão envolvidas. O que vale ressaltar aqui é que cada plataforma dessa tem o seu ambiente, e o profissional que for fazer ele tem que dominar esse ambiente. São milhares de recursos, eles se atualizam a cada momento, então o profissional tem que estar muito atento aí, é muito trabalhoso, tá? Vamos lá. Sobre as características da nuvem, então, alguns aspectos aqui. Bom, primeiro que o servidor em nuvem ele vai ser como um aluguel mensal, ok? Que você vai todo mês ali ter aquela despesa, E o valor vai depender do serviço utilizado, ok? Quase todos os provedores de nuvem hoje, as plataformas, elas permitem você pagar de acordo com o que você usa, ok? Então é óbvio que se for uma plataforma do exterior, aí ela está sujeita a variação de moeda, Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está existindo uma variação, por exemplo, do dólar muito grande, então você não vai ter como fixar um custo ali, é X por mês, exatamente X. Vai ter essa variação, tá?
E você tem uma opção na maioria das plataformas de você montar um servidor dedicado, né, livre, ou você escolher um perfil que a plataforma já tenha. Então, eu coloquei aqui como exemplo DigitalOcean, que eles têm alguns perfis lá para hospedagem de sites, aí depende de cada plataforma, ok? Algumas vantagens aí, a mobilidade que eu digo no sentido da empresa, por exemplo, ter que mudar de prédio, mudar o servidor de lugar, de sala e tal. Na nuvem você não tem esse problema, né? Aqui eu coloquei menor risco de perigos físicos, aí, de acidentes e tal, mas isso aqui é muito relativo, porque se for analisar, até o servidor em nuvem lá tem seus data centers num local físico que, embora seja menor a possibilidade de acontecer um acidente, também pode acontecer, né? Fácil compartilhamento, né? Acessibilidade aí no caso, embora os servidores locais hoje também permitam você acessar ele de qualquer lugar do planeta, né? Desde que tenha uma internet boa. Eles podem oferecer planos, os provedores de nuvem, né? Tanto planos gratuitos quanto pagos, porém os gratuitos são muito limitados. Você quase não consegue montar alguma coisa mais robusta com eles, né? E uma vantagem também é que os planos são flexíveis. Se você começa a utilizar um determinado recurso que você precisa, vamos supor, um processador só é o suficiente para você. Amanhã depois seu negócio cresce, as plataformas permitem que você escale para 2 processadores, 3. Óbvio que à medida que você escala, o preço também aumenta, ok? Então, vamos lá. Algumas desvantagens, eu coloquei aqui índice de ataque cibernético, que são maiores, porque ele vai estar totalmente aberto na nuvem, né? Mas aqui depende muito do profissional que montar também e da plataforma oferecer serviço de segurança compatível aí, né? Outra coisa que ele vai depender da banda de internet, né? Aquilo que eu disse, muitos lugares aí do planeta, do Brasil, da região aí que você está, tem link de internet estável, né? Suficiente. Você consegue fazer uma redundância desse link? Então tem que ser considerado isso, que os links normalmente são caros, né, para a empresa. Então, por exemplo, nessa empresa que a gente levantou, outro aspecto aqui, ele tem 350 GB de informações, de arquivos guardados. E aí, como é que você faz? Manter 15 dias de backup aqui, seriam 15 vezes 350 GB, né? Como é que você coloca isso na nuvem? Não tem como você fazer um backup aqui local, sendo que o servidor está lá em nuvem, você baixar tudo isso aqui por dia, de você fazer um backup diário, né? Então você automaticamente vai ter que fazer o backup lá também. E isso aqui vai aumentar um pouco o custo, né? Depende do número de dias que você quiser deixar guardado aí. No caso aqui, hoje, nesse cliente, a gente tem 15 dias guardados. Então, para manter isso, a gente considerou esse aspecto também, ok? Então, nesse cenário, né, um custo-benefício mais alto e diferentes plataformas não possuem um padrão operacional. Vocês viram ali nos slides anteriores que eu mostrei que tem a AWS, que tem o Oracle. Nem sempre eles têm um padrão ali de utilização entre eles. Você precisa reaprender a cada plataforma que você for adotar como sua principal aí, tá? Por exemplo, a AWS, o seu servidor, se você monta lá, ele vai ficar 24 horas ativo, né? Aí você fala assim, tá, mas ele vai cobrar por hora, lá no caso da AWS cobra por hora, né? De utilização. Tá, eu desligo ele, mas você vai ter que fazer isso manual, né? E eles costumam criar tipos de regras para que você use as 24 horas, tá? Não fique ligando, desligando e tal, porque eles querem focar no que a maioria usa, né? Então não se usa ficar desligando o servidor e tal, ligando, enfim, é uma máquina que fica constantemente no ar, né? Servindo, tá? Então vamos lá, ó. Na prática, então, nesse cliente, o que a gente encontrou? Que existe variação regional de links, né?
No caso lá não chegava outro link para a gente deixar de step, né, para o outro, de redundância. Então só chegava um lá, a fibra, e ainda com muita dificuldade, tá? Então, assim, a gente também tinha a situação de alguns programas legados, como de contabilidade, de recursos humanos, né? Que aí a gente não saberia como que isso aí ia funcionar na nuvem ainda, né? Depende muito da plataforma que fosse adotada, mas no mínimo seriam necessários aí montar alguns laboratórios de teste para analisar essa viabilidade e a estabilidade de como esses programas aqui iriam se comportar, ok? Os arquivos de e-mail também, eles tinham a característica de ter bastante arquivos grandes de e-mail, usando ainda o protocolo POP, né? Então, provável que tenha que ser feito um trabalho aqui também, né? Mas são arquivos grandes também, de e-mail, e-mails importantes, tá? A gente utilizava já um servidor de arquivo com sincronismo de perfil, fazer isso em nuvem nessa situação que estava nessa ocasião, aí não tinha viabilidade de fazer o sincronismo de perfil, enfim. Os arquivos maiores, né, tráfego de abrir e fechar, eles tinham planilha lá de megas de tamanho. Como é que ia ficar a abertura de uma planilha aí de 20, 30 mega, né, num ambiente assim que não tem um link muito veloz e muito estável? Como é que ficaria isso? De repente o cara fica sem o arquivo, né? Então, assim, por isso que eu digo, pessoal, vocês têm que analisar bastante a situação de vocês, né? De cada um. Cada empresa tem uma situação diferente, um mínimo detalhe pode mudar tudo, né? Então, vamos lá. Mas eu achei interessante compartilhar alguns aspectos nesse sentido aí para vocês terem ideia, tá? Então, aqui vamos tomar como base a AWS. Ela tem lá um tipo de instância que é a T2 Large, que eu coloquei aqui um preço inicial, né? Só para vocês terem uma ideia de como que as plataformas em nuvem funcionam, assim, tá? Então vocês veem aqui os preços, tem tanto mensal quanto por hora. A gente vai se basear nesse preço de demanda por hora aqui, tá? Que aqui é o preço em dólar já, 0,0928 por hora de um servidor médio aqui, tá? Então vamos lá. Aí cada plataforma vai oferecer o seu sistema para ser instalado no servidor, né? Hoje esse CentOS aqui já não está disponível mais, por exemplo, tá? Vai sair fora isso aqui, vai entrar um outro, mas isso aqui existe atualização constante nas plataformas, tá? Então você define, obviamente, olha aqui, ó, se você fosse instalar o Windows Server, né? Olha lá, ó, tem um custo adicional aqui, tá? Então já aumenta bem aqui a mensalidade que a empresa vai pagar, mas a gente vai considerar o sistema gratuito aqui no caso, que é como a gente faz trabalho em Linux, aí, normalmente em servidores locais, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um exemplo de custo de instância, tá vendo? Olha aqui, ó, tem o número de CPU que você pode contratar, ó, 1, 2, e os gigas de memória RAM que você vai utilizar. Isso aqui vai depender do serviço que você vai utilizar na nuvem, né? Isso aqui é escalável, tá? Você pode começar com 1 e à medida que você for precisando, você vai aumentando e vai aumentando o preço também, tá? Então, esse aqui é o tipo de determinação que a AWS tem, tá? As outras plataformas pode ser que sejam diferentes, por isso que a gente focou em um aqui, só para não ficar ampliando muito, tá? Então a gente fez um levantamento de preço aqui numa plataforma também, uma outra plataforma local, né, do Brasil. E olha aqui esse preço aqui que eu chamo a atenção para vocês, de 32 GB de memória e 8 processadores, né? 100 GB de disco, ó, quase R$1.000 mês aqui, tá? Eu conferi os preços até nessa ocasião que eu estou montando esse vídeo agora, ele se mantém nisso aqui, tá? Aqui o custo dos servidores da nuvem AWS, tá vendo? Ó, eu peguei, eles têm a instância T2 e tem a instância T3. Eu peguei que está compensando mais nessa ocasião, que é a T3 aqui, tá? Então você vê, por exemplo, aqui uma T3 Too Large aqui, de 32 GB, né? Que hoje você consegue um servidor local nesse preço aqui, com até 64 GB, mas eu nem fui muito além aqui para ele não encarecer muito. Só para vocês terem uma ideia do preço aqui, tá?
Olha lá, ó, mais de 2.000 por mês se você for escolher um servidor desse aqui com 8 CPU, né? O de 4 CPU é 1.142 mês. Então assim, não é muito barato, né, pessoal? E sem considerar ainda o custo dos links estáveis lá e de redundância, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, eu fiz um levantamento de quanto estaria um servidor local, né? O site da Dell é o mais acessível, vocês podem acessar aí também, conferir. Então eu só chamo a atenção aqui, ó, um servidor rack. Hoje está, no momento que eu estou gravando o vídeo aí no modelo R750XS, né? Ele está aqui a quase R$19.000, tá vendo? Com 16 GB de RAM, enfim. Não coloquei muita RAM aqui, nem aumentei muito os recursos dele para não encarecer tanto também, considerando aí uma empresa de menor porte aí, com número considerável de arquivos, né? E a diferença aqui desse do lado é o mesmo servidor, só que esse do lado vem com Windows Server ou licença básica dele. Você vê quase R$10.000 de diferença aqui, só por causa da licença do Windows e a licença básica ainda, tá? E paralelo a isso, hoje está tendo os recursos aí com relação ao servidor local de você comprar servidores seminovos, tá? A gente achou nessa ocasião um seminovo aqui, um Dell R710, né? Com 2 Ion, 24 threads. Você vê que é uma configuração de servidor bem acima do que está aqui e bem acima do que está na nuvem lá disponível também, tá? O HD de 2 TB com espelhamento RAID 1, 64 GB de RAM, achou por 6.800 e ainda o cara divide em 12 vezes no cartão para a empresa. Olha aqui como que estão as coisas hoje, né? Mas isso aqui, pessoal, tem que analisar com muito cuidado, tem que saber de quem vai comprar esse servidor, se é seminovo realmente, que no caso nosso, quando a gente faz a consultoria, pessoal, a gente tem esses fornecedores corretos já, tá? Então você vê que não é tão inviável você ter um servidor hoje na sua empresa devido aos benefícios que ele traz, né? Vamos lá. Aqui então eu coloquei no meio, mais no final aqui, uma comparação de preços aqui da AWS, ó. Se você pegar um servidor pequeno lá de 16 GB, por exemplo, né? E se você considerar um servidor lá de 7.000, que é o caso desse usado, eu arredondei para 7.000 aqui, olha aqui, ó, em 5 meses ele se paga, tá vendo? Eu dividi simplesmente o valor do servidor pela mensalidade que a AWS oferece lá no site, ok? E se você aumentar ainda aqui o servidor para 8 processador 32 GB, né? Um servidor seminovo aí na faixa de R$7.000 em 2 meses vai se pagar, tá vendo? Mais ou menos isso, quase 3 meses, né? E se você considerar um servidor novo, aquele de R$27.000 lá, baseado nesse de 16 GB aqui, por exemplo, que é o que ele tem lá, né? O servidor novo, ele vai em 21 meses e um pouquinho ele se paga. Então assim, é uma questão muito individual, particular, de você analisar o que compensa para você, né? Nesses termos que a gente usou de comparação aqui, ok? Aí cada um vai ter a sua decisão, mas os parâmetros serão mais ou menos esses. Talvez não mudem muito em relação a preço, variação de preço, essa coisa, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, em relação à diferença da data da publicação dele, ok? Vamos lá. Aqui aquele aspecto jurídico que eu mencionei no começo com vocês, né? Que a contratação informal de nuvem estrangeira é risco fiscal às empresas, né? Então houve uma época aí que isso aqui começou a ser levado em conta aí, né? Você vê que a matéria é um pouco antiga, mas até hoje isso é válido. Por isso que por exemplo, a AWS, ela montou a subsidiária aqui no Brasil, para não ter esse problema aqui. Hoje o faturamento pela AWS é feito pela AWS Brasil, né? Então, mas vocês verem como que isso aqui é importante considerar na hora de você contratar o provedor de nuvem que você vai utilizar, ok? Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado
alguns aspectos aí que a gente levantou, né? A Mastercert está à disposição aí, qualquer dúvida ou uma contratação com a gente no sentido da implementação desses servidores, a gente costuma fazer, já tem uma certa experiência, a gente está à disposição aí, tá ok?